Pessoal, vamos dar início então aos exercícios para a gente poder, vocês poderem já ter mais liberdade para fazer a lista. Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui, ó. Determine a área de um retângulo, sabemos que tem 46 centímetros de perímetro. Gente, eu vou desenhar um retângulo aqui, mas não precisaria não, tá? Ó, eu estou desenhando a mão livre. Então aqui, ó, tem retângulo. Ele falou para o perímetro, ó, perímetro, eu estou colocando as informações só, não precisa pensar nada para isso, gente, ó, perímetro é 46 centímetros, certo? 46 centímetros. Essa é a informação que ele deu lá. E que o comprimento, né, a base aqui, ó, comprimento, a base, excede, quer dizer, passa, é a mais, em 7 centímetros da largura. Então, gente, a base aqui, ó, tem a base, ela é a base, gente, das informações, ó, a base, ela excede, ela é a mesma coisa da altura ou largura, só que ela excede, ela passa quanto? 7 centímetros, certo? Então, ela não tem a mesma medida da altura, ela passa em 7 centímetros. Então, ó, a base é a mesma coisa de altura mais 7, certo? Determine a área. Então, ele quer saber a área, gente. Ó, essa região todinha aqui, ó. Vamos lá. A área de qualquer retângulo é base vezes altura, o comprimento vezes largura. Ó. Base vezes altura. Tá bom? Pessoal, o perímetro, ele deu o perímetro. O perímetro é 46. Agora vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque a base aqui, gente, vai ficar em função da altura. Por quê? Quando eu coloco o perímetro, ó, olha só, do jeito que está aqui, ó, aqui está a base, aqui está a altura, certo? Ó, o perímetro não seria aqui, gente, 2B mais 2H, certo? Ó, o perímetro normalmente seria, ó, perímetro normal seria a soma aqui, gente, ó, B mais H mais H. Então, ou seja, seria 2B, ó, numa situação normal. 2B mais 2H, certo? 2H. Isso se a base fosse B e a altura fosse H. Seria isso aqui, o perímetro, né? Ó, 1B mais 1B dá 2B, H mais H, 2H. Agora, gente, só que o perímetro ele deu, agora que vai entrar a jogadinha. Ó, o perímetro ele deu. Tá aqui, é 46. Eu vou substituir 46. E agora que vem a jogada melhor ainda. Aqui não é 2 vezes o B. Então, gente, no lugar de B, quem que eu vou colocar? Vou colocar até destacar uma cor diferente, ó. Ó, quem que é o B? O B, gente, é H mais 7. Então, no lugar do B, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Ó, no lugar do B, eu vou colocar H mais 7. Certo? Então, essas manhas ou esse tipo de elaboração que os alunos, vocês têm que ter mais paciência para poder investigar, para poder montar. Certo, gente? Então, vamos continuar aí. Ó. No lugar de B, eu vou colocar H mais 7. Então, substituindo B agora, vai ficar 2 vezes o B. 2 vezes o B. Ó. Abre parênteses. Por quê? Porque agora, no lugar de B, eu vou colocar H mais 7. Vai ficar 2 vezes H mais 7. Fecha parênteses. E depois só copio o resto lá. Não mudei mais nada, igual a mais 2H. Certo? Então tá aí. Agora, gente, eu vou fazer aquela famosa distributiva.
distributivo aqui. Ó, o 2 vai multiplicar o H, depois faz a regra de sinais, o 2 também vai multiplicar o número 7. Certo? Então, esse 46 aqui eu copio ele, ó. Opa, deixa eu trocar de cor. Então, o 46 eu copio. Vai ficar igual. Gente, 2 vezes H, 2H. Mais com mais dá mais. 2 vezes 7, 14. Certo? Mais 2H. Então, eu vou ter uma equaçãozinha tudo em função de H. Agora eu estou só com uma letrinha. Agora fica fácil, né, gente? Os termos semelhantes. Olha lá. 2H. E aqui, opa, deixa eu... 2H. E aqui também 2H. 2H mais 2H, 4H. Então vai ficar... Vou pôr desse canto aqui, ó. Pra cá. Do outro lado ficou 46 por enquanto ainda. Igual. Aqui, gente, 2H mais 2H, 4H. 4H, certo? Mais 14. Fazendo bem passo a passo, poderia já passar todos os membros lá. Mais 14. Agora 46, ó, eu quero isolar o H. 46 fica aqui. Esse mais 14 eu trago para cá, porque eu quero isolar essa letrinha H, gente. Então eu tenho que passar todos para lá. O primeiro que eu tenho que passar aqui é o 14. Tá mais 14, vai para o outro lado menos 14. Igual a 4H. Faço essa continha agora, vou fazer de cabeça, ó. 46 menos 14 dá 32. 32. Vai ser igual a 4H. Esse 4 aqui está multiplicando, né, gente? Passa para o outro lado dividindo. Então, H, a altura, né, vai ser igual. 32 dividido por 4, dá 8. Né, gente? Já fiz direto, né, pessoal? Ó, esse 4 já vai passar para o outro lado dividindo, já fiz a divisão. De 32 dividido por 4 dá 8. Então, a altura é 8. O que está pedindo? A área do retângulo. Gente, se eu sei agora o H aqui, ó, vou destacar aqui. Se eu já sei o H, agora eu jogo lá naquela equaçãozinha lá de cima, que está em laranja. Olha lá. Se eu sei o H, eu jogo lá em cima para saber quem que é o B. A base, né? Então, ó, H vale 8. Então, aqui no lugar de H, eu vou colocar 8. Ó. B, base, vai ser igual. Ó, o H vale 8, eu achei. 8 mais 7, 15. Então, a base vale 15. 15 centímetros. Com isso, já consigo achar a área. Volto para cá, ó. A área vai ser igual a base, que é 15, vezes a altura, que é 8. Ó, 15 vezes 8. Só terminar aqui agora. Vezes 8, 120. Então, a área vai ser 120. 120 centímetros ao quadrado, né, gente? Porque estava centímetro, centímetros ao quadrado. Aí, tá a resposta. Dá um trabalho, né? Dá um trabalho um pouquinho de fazer. Mas olha, gente, ó, tem que organizar, tem que fazer, usa as ferramentas que vocês têm.
que já foram estudadas, tá? É assim mesmo. Por isso que a matemática, as pessoas desistem dela, por quê? Porque ela dá trabalho, mas não pode desistir, porque é o desenvolvimento nosso intelectual, desenvolvimento para você poder resolver problemas no geral, não é só matemático não, tá bom? Vamos lá. Próxima questãozinha aqui, ó. Qual é a área de um triângulo, ó, triângulo retângulo, ó, tem um detalhe ainda, ó. Destacar aqui, ó, não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. Isso aqui já ajuda bastante coisa, hein? Olha lá, um triângulo retângulo. Qual é a área de um triângulo retângulo cuja hipotenusa, pessoal, hipotenusa, hein? Tem que lembrar aí que hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 5. Então vamos lá, vamos desenhar um triângulo aqui. Eu vou fazer de outra cor também isso aqui. Então vou desenhar um triângulo aqui. Um triângulo retângulo. Aqui, triângulo retângulo. Vou pôr o ângulo aqui de 90 graus. Ó. Triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, qual é a área de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13, gente, centímetros? Ó, a hipotenusa aqui, ó. Como que eu sei que é hipotenusa, professor? É o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Olha lá, o ângulo de 90 graus não está ali? É só olhar qual que é o lado oposto a ele. Então, a hipotenusa vale 13 e um dos catetos mede 5. 5 centímetros. Esse exercício aqui, gente, sabe o que ele quer? Ele quer que você, primeira coisa, você aplique o teorema de Pitágoras para poder achar a altura. Olha aqui, presta bem atenção agora. Por quê? Para calcular a área de um triângulo, eu preciso da base, eu já tenho a base aqui, ó, é 5, eu preciso da base, e preciso da altura, só que aqui eu não tenho altura, vou pôr H até aqui, ó, eu não tenho altura. Então, se ele falou que é um triângulo retângulo, o que vale num triângulo retângulo, gente? Vale o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, ó, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede 5, vai ser 5 ao quadrado. E outro cateto mede H, que eu vou colocar, né? H ao quadrado. H ao quadrado. Então tá. 13 vezes 3, 169, né? Na dúvida, faça a continha do lado, hein, gente? Né? 3 vezes 13, 169. Vai ser igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5 vezes 5, mais H ao quadrado. Aí. Gente, eu quero achar o H, né? Então, esse mais 25 aqui está me atrapalhando. Eu tenho que trazer ele para cá, para eu poder isolar a letrinha H. Então, ó, 169. Isso é só para achar a letra H, depois que a gente vai achar a área, né? Ah, tá mais 25 no segundo mesmo, vem para cá menos. Igual a H ao quadrado. Tranquilo? Agora eu faço essa subtraçãozinha, dá para fazer de cabeça. 144 é igual a H ao quadrado. Então, gente, agora o que eu vou fazer essa jogadinha aqui, ó? Eu vou tirar o quadrado daqui
E lá do outro lado eu tenho que colocar uma raiz, só que eu tenho que colocar mais ou menos a raiz. Mas como a gente está falando de lado, né, o negativo não vai servir para a gente, ó. Então eu tenho que colocar mais ou menos a raiz quadrada de 144. Ou seja, qual número vezes ele mesmo que dá 144? Por exemplo, 9 vezes 9 é 81. Então não é o 9, é um número maior. 10 vezes 10 é 100. Então não é o 10, é um número maior. 11 vezes 11 é 121, não é? Então 12. 12 vezes 12 dá 144, gente. Então a altura, ó, é 12. 12 centímetros. Então, ó, a gente achou a altura. Acabou o exercício? Não, não acabou o exercício. A gente achou a altura. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Vou colocar de outra cor aqui. Então, agora eu vou calcular a área, pegar as informações que eu tenho, né? A área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. A base eu já tinha desde o começo, né? A base era 5 vezes a altura, que a altura eu achei é 12, dividido por 2. Dividido por 2. Então a área vai ser igual. Gente, aqui eu vou simplificar, tá? O 12 eu vou dividir por 2. Ó, aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 5 vezes 6, 30. Então a área desse triângulo, 30 centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado. Tá aí, certo, gente? Então veja ele com calma. É por etapas, vai achando uma coisa, depois acha outra. Use as ferramentas da matemática que você já tem, ó, equação, ó, ficou aqui em equação e equação, ó. Equação aqui, ó, caiu na equação, aqui também equação. Gente, continuando então, vamos lá. Mais 2 exercícios. Vamos lá. Onde caiu esse exercício aqui? Sabemos que o trapézio abaixo é isósceles, então, gente, já vamos parar aqui, já vamos destacar. As informações que eles dão, às vezes, não serve de muita coisa não, né? Algumas informações, mas não quer demais a gente marcar aqui, ó. O trapézio abaixo é isósceles. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa medida aqui, ó, 5, vai ser igual a essa aqui também, que é 5, certo? Trapézio isósceles. Os lados não paralelos têm a mesma medida. Então tá. Ele falou que, sabendo que o trapézio abaixo é isósceles, calcule x, determine x. Pessoal, vamos pôr a formulazinha aqui para guardar, já para vocês irem guardando qual que é a área de um trapézio. É a base maior, ó, base maior mais a base menor, que no caso aqui é x. Aí coloca entre parênteses, vezes a altura, vezes em tudo dividido por 2. Então essa aqui é a formulazinha. Como eu falei para vocês, se vocês forem fazendo exercício, as formulazinhas vão entrando na cabeça automaticamente, dividido por 2. Tá. Só que aqui, gente, a gente não tem a base maior. Então, como que a gente acha a base maior, né? Aqui, vou dar uma dica. Qual que é a dica aqui, né? O que a gente tem que fazer? Aqui, gente, esse exercício está falando aqui que a altura é 4. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou transportar essa altura para cá, ó. A altura é sempre perpendicular. Se não ficar retinho igual está ali, não tem problema. Vocês sabem o que é altura, ó. Ficou a altura.
Então, o que eu já tenho aqui, gente? Eu tenho um triângulo retângulo. E se eu tenho triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, ó, esse cateto aqui vale 4. Olha que belezinha, ó. Esse cateto vale 4. A hipotenusa vale 5. Gente, é o triângulo pitagórico. É o triângulo 5, 4, 3. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a partir desse triângulo aqui, ó, existe um triângulo que chama triângulo pitagórico. Se estiver nessa proporção aqui, ó, se um cateto for 3, o outro for 4, você nem precisa calcular a hipotenusa. É o triângulo pitagórico. 3, 4, a hipotenusa é 5. Vamos supor que se não tivesse esse aqui, ó, se não tivesse o 4. Olha lá, vamos supor que se não tivesse o 4, você tem hipotenusa que é 5 e tem um cateto que é 3. Então, no triângulo pitagórico, você já sabe que o outro cateto ia valer quanto? 4. Então, guarda esse triângulo pitagórico aqui, tá, gente? É o triângulo cuja hipotenusa vale 5, um cateto vale 4 e o outro vale 3. Tá? Você tem que ter duas medidas para você falar que ele é pitagórico. Então, no caso aqui, esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico. Então, eu vou apagar esse aqui. Tanto é que vocês viram que eu nem precisei fazer a conta. Por isso que é bom saber que ele existe. Olha lá. Então, gente, ó, tem o triângulo aqui, ó, esse triângulo que eu estou passando aqui em cima, ó, a hipotenusa é 5, o cateto é 4 e o outro cateto é 3. É o triângulo pitagórico. Beleza. Só que para eu achar a área do trapézio, eu preciso da base menor. Olha que legal que vai acontecer agora, gente. Ó, a jogadinha. Ó. Ele diz que é um trapézio isósceles. Olha só. Eu baixei aqui a altura. Aqui é 3, certo? Presta bem atenção nessa parte. Ó. Aqui é 3, porque é um triângulo pitagórico. Eu vou baixar também a altura aqui. Eu vou colocar até de preto também. Olha lá. Vou colocar aqui, abaixar também a altura aqui, gente. Mas que ficou certinho. Olha lá. Aqui também é 5. Aqui também é 4. E aqui também é 3. É o triângulo pitagórico, porque ele é um trapézio isósceles. Tá bom. Agora, gente, esse 12 aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque 12 era antes de eu fazer esses traços aqui. Essa base todinha maior aqui, gente, era 12, certo? E continua sendo 12 a base maior. Só que eu já peguei 3 desse lado aqui, ó. Tirou 12, ó. Tirei 3 do 12 aqui, ó. Pus aqui. Tirei 3 aqui, pus aqui. Então, essa medida vai ser o que agora? Ó, tirei 3 aqui e tirei 3 aqui, certo? 12, tira 3, ficou quanto, gente? Ficou 9. Tirei 3 agora, ficou quanto? 6. Então, ó, essa medida aqui, ó, daqui até aqui, ó, olha lá, vale 6. Como assim, professor? Ué, ó, 6 mais 3 mais 3 é 12, certo? Quando você abaixa aqui, gente, essa medida x aqui, ó, eu transportei essa medida para cá, ó, eu desci ela aqui, ó, é a mesma coisa, porque essas duas retas aqui, gente, ó, elas são perpendiculares, então eu baixei isso aqui, ó, baixei, isso aqui é a mesma coisa que x, então 12 era tudo, eu tirei 3 desse lado, tirei 3 desse lado, ou seja, 12 menos 6 é 6. Então já chamo o x logo de cara, não precisou usar a formulazinha, né? Vamos aproveitar, gente, vamos calcular a área dele, né? Só para a gente aproveitar mais essa questãozinha. Então aqui, ó, a área ficou base maior que 12. Ele pediu x, mas vamos calcular a base maior que 12. Mais a base menor, que é 6, que a gente achou, dividido por h.
H ele deu, é 4. Tudo isso dividido por 2. Gente, só continha agora. O exercício já acabou, a gente achou o valor de x. Mas vamos aproveitar e achar a área. Então, gente, aqui eu vou dividir. Ó, esse 4 aqui ele está multiplicando o que está dentro do parênteses. Eu posso simplificar aqui, dividir. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. Fica 2 lá fora esperando a continha lá dentro. Então, ó, fazendo a conta aqui, ó, 12 mais 6 dá 18. 18 vezes 2, 36. Então, a área desse trapézio, se fosse pedir, 36, né? Unidades de área. Tá bom? Então, a dica aí, gente, quando aparecer esse tipo de trapézio, tá bom? Trapézio isósceles, olha só o esqueminha do teorema de Pitágoras, hein? E ainda mais do triângulo pitagórico, certo? Vamos para esse outro exercício. Caiu na PUC. Vamos lá. A área do quadrado sombreado é, gente, ó, esse quadrado aqui, ó, certo? E a gente já repara logo de cá aqui por fora também é um quadrado, ó. O lado vale quanto? Ó, daqui até aqui é 7, daqui até aqui é 1. Então o lado lá vale 8. Então é um quadrado dentro do outro. Gente, essa questãozinha aqui é bem, como é que fala? Bem pedida ela, bastante pedida ela. Então, determinar a área da sombreado. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou determinar a área do quadrado maior, certo? Ó, concorda comigo? Ó? Se eu determinar a área do quadrado maior, eu vou estar calculando tudo isso aqui, ó, tudo, essa parte vermelha, essa parte branca toda aqui. Só que aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse triângulo, esse aqui e esse, e vai sobrar quem? Vai sobrar o quadrado aqui, certo? Só que esses triângulos aqui, gente, além de eles ser retângulos, eles são iguais, ó. Eu tenho 4 triângulos retângulos, então basta eu calcular a área de um, multiplicar por 2. Então tá, vamos dar uma geral. O que a gente vai fazer então? A princípio, vamos calcular a área do quadrado maior, que é isso aqui, ó. O lado vale 8, ó. Aqui, ó, 7 daqui até aqui é 7 mais 1, ó. Olha lá. Então o lado vale 8, tá bom? Então a área do quadrado maior é o lado ao quadrado. 8 ao quadrado, certo, gente? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Tá. Mas agora não basta eu calcular a área, porque se eu estiver calculando a área do quadrado maior, eu vou pegar essa área, toda essa área branca aqui, ó, mais a área aqui. Então, eu estou calculando toda essa área aqui. O 64 é toda essa área. Só que agora eu não quero toda essa área. Eu tenho que tirar essa área aqui, essa e essa, para sobrar aqui. Sobrar aqui do meio. Só que o que eu faço, gente? Eu só calculo a área de um triângulo aqui, depois multiplico por 4. Aí eu subtraio, ó. Vou subtrair toda essa área aqui, ó. Vai ser, então, a área do quadrado menos 4 vezes a área de um triângulo aqui, ó. Olha lá. Certo? Aqui, ó. Então, a área que eu estou querendo... Vamos lá. Vamos para a questãozinha. Então, a área que eu estou querendo, gente, eu vou colocar um joguinho da velha, tá? Que a alha achurada aqui, a alha achurada que estou querendo, vai ser igual à área do quadrado. Ó, vou chamar esse de área 1, o quadrado maior. E área 2, o quadrado menor, certo? Então vai ser o quê? Vai ser a área 1, que é o quadradão, menos 4 vezes a área do triângulo. Gente, olha, presta bem atenção. Menos 4 vezes a área do triângulo. A área do triângulo. Eu vou pôr Tzinho aqui, ó. Triângulo. Certo? Aqui, triângulo. Então, vamos calcular a área desse triângulo. O
que é base, olha só que molezinha, gente, ó. Base vezes altura dividido por 2. Eu vou pôr ele dessa maneira aqui, quer ver? Vou pegar esse triângulo, eu vou copiar ele deitado aqui, tá? Ó, então, basta eu calcular a área de 1 e multiplicar por 4, né? Então, aqui, ó. Deixa ele aqui, assim. Mais ou menos, ó. Ó, né? A base é 7. É um triângulo retângulo, então já tem altura, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Então, gente, é muito fácil de fazer de cabeça, nem precisava colocar a fórmula aí, ó. A área vai ser igual a base é 7, base vezes altura dividido por 2. A área é igual. Olha lá, a base é o quanto? É 7. Base vezes altura é 1, dividido por 2. Gente, 7 vezes 1 é 7. 7 dividido por 2 dá 3,5. 3,5. Ah lá, certo? Então eu calculei a área de um triângulo. Então a área aqui, ó, a área do triângulo. Tzinho aqui, ó. A área do triângulo. Pronto, gente, acabou o exercício, agora só continha, ó. Então a área que ele está querendo aqui, a churada, vai ser igual, ó. Então a área vermelhinha ali. Nossa, a meu tá horrível. Então a área do quadradinho ali vermelho vai ser igual a área 1, que é o 64, que a gente achou a área do quadradão. Lá. Menos 4 vezes a área, nossa, é vezes, gente. 4 vezes a área, pontinho, vezes a área aqui, 3,5. 4 vezes 3,5. Então, a área churada é 64 menos... Gente, 2 vezes o 3,5 vai dar 7. 4 vezes o 3,5 vai dar 14. Se quiser pode fazer no cantinho ali, ó. Vou fazer até no cantinho aqui, ó. 3,5 vezes 4. Ó, 4 vezes 5, 20, sobre 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Só que vai dar 140, né, gente? Porque tem uma vírgula para ser considerado. Aqui, ó, uma casinha depois da vírgula, uma casinha. Então deu 14. Como eu havia falado, 14. Aí, está parecendo 1,4 aqui, não, é 14. Esse pontinho aqui está atrapalhando. Aí, então, gente, a área daquele quadrado vermelhinho lá dentro sessenta e quatro tira 14 dá 50. 50. Aí é 50 unidades de área, né, gente? Ele não falou que é centímetros, que é metros. 50 unidades de área. Eu vou pôr aqui, ó, unidade de área. Continuando, então, gente, mais 2 exercícios, vamos lá? Então, ó, um losango tem 40 centímetros de perímetro. Gente, o losango, ele tem, os lados dele são iguais, certo? Eu vou desenhar um aqui, ó.
losango. Não precisava desenhar não, mas eu vou desenhar. Tá aqui. Então, ó, um losango tem 40 centímetros de perímetro. Então, gente, se esse lado mais esse, mais esse, mais esse é 40, então eu já sei, logo de cara eu já sei que aqui mede 10, que o lado dele mede 10, certo? Se o perímetro é 40, o lado mede 10 centímetros. 10 centímetros, certo? Ó, 10 centímetros. Se a medida da diagonal maior é o dobro da diagonal menor, determine a área dele, nos losango. Então, gente, a diagonal maior aqui, ó, eu não sei a medida. Ó, tá meio tortinho aqui, mas a diagonal maior, essa medida é o dobro dessa. A diagonal menor, certo? Tá torto, mas é uma reta, tá, gente? Imagina que é uma reta. Então, a diagonal maior é o dobro da diagonal menor. Então, gente, se eu quisesse já colocar na formulazinha aqui, ó, área é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Dividido por 2. Certo? Então tá. Essa diagonal maior, gente, vou chamar ela de 2x. Certo? Olha lá. Diagonal maior, vou pôr aqui do lado aqui, ó. Diagonal maior. Aliás, eu vou chamar ela de 4x. 4x. E a menor, 2x. Tá bom? Então tá. Aqui, gente, agora quer saber a área. Então, ó, quando eu cruzo essas diagonais, gente, eu formo aqui, ó, 4 triângulos retângulos, ó. Só que eu vou pegar só um aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Eu formo 4 triângulos retângulos. Esse, tá? Quanto que é essa medida aqui, gente, desse cateto aqui? Lembra que isso aqui é um triângulo retângulo. Tá meio tortinho, mas é um triângulo retângulo. Quanto que mede esse cateto? Se isso tudo aqui, gente, mede 2x, esse pedaço aqui mede x. Se tudo isso aqui mede 4x, esse pedaço aqui que é metade mede 2x. 2x, certo? Pronto. Agora, gente, eu vou descobrir quem que é o x por teorema de Pitágoras. Olha, eu tenho um triângulo retângulo, tenho os catetos em função de x e tenho a hipotenusa. O que diz o triângulo retângulo? Diz que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, gente, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, x ao quadrado. Certo, gente? Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Vai acompanhando aí, tá, gente? Eu faço bem devagar aqui, porque eu escrevo devagar. Agora aqui a gente tem uma potência de produto. Esse 2x elevado ao quadrado, gente, esse 2 aqui da base vai estar elevado ao quadrado e o x também. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4
E o x ao quadrado, você põe x ao quadrado. X ao quadrado. Mais x ao quadrado. Agora, gente, só resolver aqui. 100 vai ser igual. Quanto que é 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado? 5x ao quadrado. 5x ao quadrado. Certo? Agora, esse 5 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Ó, x ao quadrado vai ser igual. Gente, quanto que é 100 dividido por 5? 20, certo? 20. Toma cuidado agora, porque 20 não é raiz, não é quadrado perfeito. Então, a gente vai ter que fazer um esqueminha, ó. O x ao quadrado é igual a 20. Eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Lembra que eu tenho que colocar o mais ou menos do outro lado, mas só que o menos não vai servir, porque a gente está colocando medida. Isso aqui é medida, ó. Tirei o quadrado lá, ó, coloquei a raiz desse outro lado, gente, ó. 20. Agora presta bem atenção na jogadinha, gente. Olha o que eu vou fazer aqui embaixo. Raiz quadrada de 20 não é quadrado perfeito. Certo? Só que o 20 eu posso colocar de uma outra maneira. O 20 ele é a mesma coisa que 4 vezes 5. 4 vezes 5. Certo? Tem uma propriedade da radiciação, né, gente, das raízes, que diz o seguinte: se tiver um produto lá dentro, você pode separar as raízes. Então, raiz quadrada de 4 vezes 5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, o 4, né? Vezes a raiz quadrada de 5, é vezes, tá, gente? Vezes a raiz quadrada de 5. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 5 fica lá dentro mesmo, porque é um número irracional. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Ó. Então, a resposta aqui, ó, fica mais 2 raiz de 5. Gente, eu estou dando exercício com esses números um pouquinho mais trabalhosos, porque se a gente ficar fazendo exercício só com números bonitinhos, que dá tudo certinho, a gente não vai evoluir. E eu sempre quero bem seus, por mais que vocês achem que não, isso aqui é difícil, não é, gente. É só ir com cuidado, vai tirando as dúvidas que dá certo. Então, ó, agora, gente, eu achei o x, ele que é a área do losango. Então, vamos lá. Com isso, gente, eu achei o x, agora eu tenho que voltar aqui para descobrir quem que é a diagonal maior e a diagonal menor, tá? Então, foi a primeira parte agora. Vou passar um traço aqui, ó. Ó. Certo? Então, a gente descobriu quem que é o x. A diagonal maior é 4 vezes x. Eu preciso dela aqui, gente, para poder fazer a área. Então, ó.
a área do losango é a diagonal maior. Só que aqui, gente, a diagonal é 4 vezes x, então tem que substituir aqui, ó. Se o x é 2 vezes raiz de 5, então vai ficar aqui, a diagonal maior vai ficar igual a 4 vezes 2 raiz de 5, ó. 4 vezes 2 raiz de 5. Então, a diagonal maior aqui, fazendo as contas, a gente vai dar 8 raiz de 5. 8 raiz de 5, certo? Então, ó, já sei a diagonal maior. A diagonal menor é metade, então já era. Então, ó, a diagonal maior vai ser 8 raiz de 5. Vezes a diagonal menor, que é a metade, vai ser 4 raiz de 5. Dividido por 2. Opa, aí já é demais. Dividido por 2. Então, a área do losango, aqui, esse aqui eu posso cancelar, gente, ó, cortar, simplificar. 4 dividido por 2, 8 dividido por 2 dá 4. Agora, se está tudo multiplicando, gente, 4 vezes, ó, presta atenção agora essa parte, hein? 4 vezes 4, gente, é 16. Vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5. Então, a área vai ser igual a 5 vezes 16, que dá 80. Certo? 80 centímetros quadrados. Agora, esse próximo exercício aí, gente, de paralelogramo. Né? Vou desenhar um paralelogramo aqui para vocês lembrarem. Então, a região de uma cartolina é limitada por um paralelogramo cujas medidas são 15,4 de comprimento por 8,5 de largura. Então, vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Não tem essas voltinhas não, tá, gente? Aqui eu tô fazendo a mão livre aqui, ó. Então, eu tenho paralelogramo, o medida comprimento, né? 15,4. E a largura, olha só um detalhe aqui, ó. Gente, a largura aqui no paralelogramo é a altura, viu? A largura é a altura dessa medida daqui até aqui, ó. É a altura. 8,5. Centímetro, né? Aqui, ó, centímetro, centímetro. Agora, quer saber a área? A área é só multiplicar, né, gente? É muito fácil. A área do paralelogramo é igual a área do retângulo, é só multiplicar. Então, a área vai ser base vezes altura. Vezes altura. Né? Vai ser base vezes altura. Base vezes altura. Quinze vírgula quatro vezes 8,5. Então a área vai ser igual. Só fazer esse continho, né, gente? Vamos fazer no cantinho aqui, ó. 15,4 vezes 8,5.
4,5. 5 vezes 4, 20, sobre 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Agora vamos fazer com 8. 8 vezes 4, 32. Sobe 3. 8 vezes 5, 40, mais 3, 43. Sobe 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então vai dar 0, 9, 10, vem 1 aqui, 3 e 1. A vírgula não pode esquecer, ó, duas casinhas a ser consideradas. Então aqui, ó, vai dar 130,90 centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado. Aí, certo? Então com isso, gente, a gente encerra esse vídeo de áreas, certo? Reveja com calma, tem vídeos também no YouTube, pesquisem, mas é bem tranquilo esse assunto.